Olá a todas as pessoas que vão assistir essa conversa sobre o projeto de vida e agência transformadora ao longo de toda a vida. Eu sou Mídria, sou uma pessoa negra de pele clara, tenho cabelos curtos, cacheados, estou usando óculos, uma blusa laranja, um fio de contas bem colorido, e atrás de mim tem a minha cadeira, que é rosa, em que eu estou sentada, e o meu escritório, que também é rosa, e uma estante cheia de livros bem colorida. Esse bate-papo de hoje é uma conversa com três convidadas super especiais. A gente tem aqui com a gente Viviane Pinheiro, que é professora doutora da Faculdade de Educação da USP, especialista em ética, valores, educação socioemocional e projetos de vida. Marília Duque, que é co-líder de Nova Longevidade da Choca Brasil. E Helena Singer, que é líder da Estratégia de Juventudes da Choca na América Latina. Eu, Mídria, sou jovem transformadora Choca e a perspectiva de construir esse debate hoje está muito voltada para pensar projeto de vida, que é um tema que tem estado super em voga e muito sendo debatido, né, no debate público, e a agência transformadora, que é a agenda da Choca, e como é que essas duas coisas dialogam numa perspectiva também de longevidade. Então, é uma proposta ousada, mas acho que o debate vai ser bem bacana, a conversa não vai ser nenhum debate. Então, eu queria passar para a Helena para começar a contextualizar a nossa troca de hoje. Obrigada, Mídria. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem for assistir depois. É, Também vou começar então com a minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca de cabelos grisalhos, estou com um vestido verde no meu escritório, que é basicamente branco. E então, uma alegria estar aqui começando essa conversa sobre projeto de vida com vocês. Esse é um assunto realmente importante, estratégico, sob vários pontos de vista aí para a atuação da Choca no Brasil, especialmente. Então, só para dar um pouquinho de contexto para vocês, a Choca, né, é uma organização de referência no campo do empreendedorismo social, atua há mais de 40 anos com esse campo, constituindo esse campo no mundo, em mais de 40 países. É, e veio já há uma década atrás, trabalhando numa perspectiva para além do campo do empreendedorismo social, né? Aprendeu com seus empreendedores sociais que a fase da adolescência é fundamental para as pessoas reconhecerem o seu poder de transformar o mundo e que, portanto, a gente precisaria que todos os adolescentes do mundo tenham essa experiência de poder transformar. Para isso, famílias, escolas, comunidades precisam criar esse espaço, criar essa demanda social pela transformação. E as oportunidades de desenvolver essas habilidades transformadoras, que também são valores, que também são condutas, comportamentos, né? Rapidamente a gente fala de empatia, criatividade, colaboração em equipes, que são equipes cada vez mais fluidas, né? Então, é uma colaboração mais sofisticada, em que você está, às vezes, lidando com uma equipe, depois, logo depois com outra, uma equipe de equipes, equipes que se conectam. E a empatia também, num mundo em constante transformação, é uma capacidade muito complexa também de você reconhecer as diferentes posições em uma determinada situação e como a alteração nessa situação vai impactar diferentemente as pessoas, né? E, e por fim, a própria capacidade de colocar a tua ideia em pé, o teu sonho em pé, a tua ação transformadora, sempre em equipe, né? Na medida em que você se empodera, empodera os outros também. Então, é uma fase fundamental, uma experiência fundamental de se ter na adolescência para constituir essa personalidade, essa visão, essa autovisão transformadora, mas também é fundamental que seja ao longo de toda a vida. Isso não acaba, né? Isso não para. Então, a gente também vai ter a oportunidade de ouvir aqui, de essa noite, poder falar um pouco mais sobre isso, como é que é ao longo de toda a vida. Então, muito feliz de estar aqui com vocês e acho que vou passar já a palavra para a professora Viviane Pinheiro, professora da Faculdade de Educação da USP e uma referência para a gente nesse tema. Viviane, muito obrigada por estar aqui com a gente e fica à vontade aí para começar a sua fala. Ai, boa noite. Nossa,
estou tão grata de estar aqui, né, de ter recebido este convite. Eu vou começar. Eu sou uma mulher branca, de cabelos longos e castanhos escuros, olhos castanhos. Estou no meu quarto, porque fui deslocada do meu escritório hoje, que a casa tá cheia, né? E estou vestindo uma blusa laranja, né? Que é uma cor que eu gosto bastante. E gostaria muito de agradecer de estar aqui neste dia, né? De poder compartilhar um pouquinho a respeito dos projetos de vida. E ouvindo Helena e Mídria, já acho assim que, bom, a gente já tinha conversado antes, sabemos que a ideia de projetos de vida tem muita conexão com a ideia da agência transformadora, então, e pensar nisso ao longo da vida, pensar na adolescência, né? Ou pensando aí na questão das juventudes, né? Como elas vivenciam esse momento geracional e mas que compartilham aspectos em comum, mas que também vivem este momento de forma bastante diversa, o que é muito lindo, né? Mas é um momento fundamental para essa constituição, mas que não para aí, né? É uma constituição ao longo da vida. Então, espero que a gente tenha um diálogo muito bacana a respeito das conexões entre esses dois conceitos, que eu acho que dialogam demais mesmo, né? Eu tinha conversado com a Midra se se seria bom a gente fazer algum slide, enfim, ela falou que eu ficaria à vontade, né? Então, acho que eu vou compartilhar, tomando cuidado aqui com o meu tempo de fala. Tá? Dá para ver? Sim, tá ótimo. Sim? Ótimo, então tá bom. Eu planejei para conversar, né? Tomando cuidado aqui com o meu tempo, porque se a gente deixar, a gente fala demais, né? Eu deixei hoje para a gente conversar um pouquinho sobre o conceito de projeto de vida, essa ideia da transformação, do impacto para além de si mesmo, e essa ideia também disso acontecendo ao longo da vida e como que isso vai se organizando e reorganizando, né? Então, para iniciar, não tem como a gente falar de projetos de vida sem pensarmos na nossa própria trajetória, né? Na nossa própria vida, naquilo que nos constitui e naquilo que é importante para nós, como a Helena já anunciou, é, quem nós somos, o que é importante para nós, a nossa base de valores. Em um dos trabalhos, eu digo que os projetos de vida. Ah, esqueci de falar um pouquinho sobre mim, né? Mas deixa eu continuar aqui, já falo, né? Em um dos trabalhos em que eu escrevi, eu falo que o projeto de vida é constituído por uma arquitetura de valores, né? São os valores que nos constituem, com os quais nós vamos nos comprometendo ao longo da vida. Então, por isso que a gente pensar no que é muito importante para nós, como isso se tornou importante, não apenas, e aí a gente debate isso, não apenas no aspecto profissional, mas para além, porque muitas vezes, quando a gente ouve projetos de vida, as pessoas circunscrevem muito aos aspectos profissionais. Inclusive na base, né, quando ele chega à escola, muitas vezes a gente vê essas intervenções muito voltadas para profissões, para orientação profissional, né? Que tem o seu lugar, que é uma discussão também importante, mas a gente não pode reduzir os projetos de vida ao âmbito profissional. Então, se nós pensarmos em todos os âmbitos da nossa vida, e aqui são alguns pontos de reflexão, porque eu sei que tem jovens transformadoras, transformadores, né, que estão participando, ou depois vão assistir. Então, pensar já no que é mais importante para vocês em todos esses âmbitos, né? Como que isso se faz importante em todos os âmbitos da sua vida. Na universidade a gente fala sobre isso, todo mundo se choca, assim, porque geralmente já relaciona o projeto de vida com planejamento. E algo que eu sempre comento é assim, quando a gente tem um planejamento muito fechado, nada dá certo. Então, a gente chega no começo do ano
faz aquela listinha, às vezes, de coisas que a gente quer para aquele ano, e a pior angústia é você voltar naquela lista no final do ano, que você vê que você não fez nada daquilo, mas se você parar para pensar, você fez tanta coisa, e tantas coisas aconteceram, então nem tudo que a gente planeja que efetivamente vai ser feito, e não é isso que é um projeto de vida, né? Que eu quero entrar nisso daqui a pouquinho, né? E além daquilo que é importante para nós, que se torna objetivo, que nos movimenta, como que isso que é importante te mobiliza nas ações cotidianas? O que que você faz no dia a dia que demonstra um compromisso com isso que é importante para você, né? E aí essas intenções, né, que às vezes o projeto de vida está muito voltado, né? As pessoas entendem muito como essas intenções futuras, mas essas intenções futuras, elas estão relacionadas com quem nós somos, com o que nos mobiliza hoje, com o nosso passado, né? Como nós nos constituímos, o que foi importante para nós, né? E como nós nos sentimos em relação a isso, né? Então, aqui tem algumas perguntas para a gente começar a fazer essa articulação. Não vou pedir para ninguém falar, né? Mas mesmo porque não é esse tipo de intervenção, mas para a gente começar a se aproximar um pouquinho do tema, né? As pessoas com diferentes apropriações, né? Do que é um projeto de vida e se entendendo aí dentro deste conceito, né? Uma metáfora que nós usamos muito, né? E aí falar um pouquinho nós, porque nós fazemos parte de uma equipe de pesquisa da Universidade de São Paulo. Eu estudo projetos de vida desde 2010, então já faz aí um bom tempo. Muito antes desse conceito ter vindo para a base, inclusive, uma vez estava até conversando com a Helena, acredito, sobre isso, né? Sobre como esse movimento vem para a base, que vem de diferentes frentes, e Mídria já abordou isso rapidamente aqui, porque tem sido um conceito muito debatido como política pública, como ele chega na educação, enfim. Ao mesmo tempo que é uma grande vitória ver esse conceito chegando à educação, também é uma grande angústia para ver como que ele tem, né, reagido, como ele tem sido abordado, enfim, né? Então, essa equipe já trabalha com esse conceito há muito tempo, a professora Valéria Arantes, professor Ulisses Araújo, são professores que estiveram um tempo em Stanford, e trouxeram um conceito que em inglês tem a designação de purpose, que algumas pessoas aqui no Brasil traduzem por propósito. A tradução é muito complicada, né? A tradução é muito complicada, porque propósito é algo que estaria inerente, né? Seria algo inato e seria descoberto, algo como uma vocação, e tem uma relação, às vezes até muito próxima, com uma questão mais da religiosidade, né? É algo mais vocacional, algo em que a gente está destinado. E não é essa a nossa visão de projeto de vida, e nem dos autores, porque a tradução literal não condiz com a ideia de projeto de vida, né? Esse campo tem sido abordado por diferentes áreas do conhecimento. Hoje eu vou trazer aqui um pouco das origens psicológicas, né? Mas a gente sabe que existem estudos na área da sociologia, da filosofia, que vêm abordando também os conceitos de vida, inclusive um corpo cada vez mais crescente de estudos brasileiros, o que é uma grande alegria, né? E a gente tem fortalecido com muitos estudos aqui no Brasil, com pessoas de diferentes faixas etárias. Então, acho que hoje a gente pode debater um pouquinho sobre isso. E uma metáfora que nosso grupo usa bastante é dessa ideia de navio, né? Porque o projeto de vida, e aí usando uma citação do Thomas Carlyle, que é um psicólogo bastante antigo, ele dizia o seguinte: uma pessoa sem projetos de vida é como um navio sem leme. Então, a gente entender que quando um navio parte, ele tem uma direção, né? Ele tem uma motivação, um lugar onde ele quer chegar. No entanto,
ele está no oceano e esse oceano pode ter aí diferentes condições, o que pode acontecer no meio dessa viagem. E se você tem um leme, você vai tentar ajustar a rota, mesmo que você mude a rota, mesmo que você mude o destino, você tem a possibilidade de seguir em uma direção, né? Se você não tem leme, você fica à deriva. Então, no oceano, quando você fica à deriva, você está ao sabor do que o mar quer que aconteça contigo, né? Então, é uma ideia que eu acho bacana, porque ela já anuncia que um projeto de vida, por mais que ele tenha uma motivação individual, né, ninguém faz projetos por outras pessoas. O projeto, ele precisa ter esta apropriação, essa mobilização pessoal, absolutamente pessoal. No entanto, ele está circunscrito ao contexto, que é histórico, que é social, que é cultural, né? E por isso a gente diz que os projetos de vida são tanto individuais quanto coletivos, né? Então, não existem projetos que sejam absolutamente desvinculados do mundo, da sociedade, né? Muito pelo contrário, né? E a origem, né? Estava conversando com Mídria e ela me disse que queria saber um pouco mais das origens, né, Mídria? Então, eu acho que isso é importante a gente trazer, porque é de fundo um conceito que não tem uma origem única na psicologia, né? Uma grande inspiração vem da própria psicanálise, né? Porque a base do conceito de projetos de vida vem de Viktor Frankl, né? Que um psiquiatra que a gente chama da terceira escola da psicanálise, né? O Frankl já tinha estudos desde de muito cedo sobre o sentido de vida, né? Vejam que eu diferenciei aqui sentido de vida e não projeto de vida, porque são conceitos diferentes, né? O sentido de vida, o Frankl trabalhou muito numa escola chamada de logoterapia, que tem, inclusive saiu um artigo meu agora, posso disponibilizar para vocês, da gente fazendo uma comparação entre esses dois conceitos de sentido de vida e projeto de vida. Mas o que é interessante, né? Por que que os autores buscaram esse conceito? Porque o Frankl vai entender que o sentido da vida é fundamental para nos manter vivos psicologicamente, né? Ele vai entender que as pessoas que têm um vazio existencial é porque, de alguma forma, perderam esse sentido. E quando você está você está aberto para a depressão ou para preencher esse vazio com outras coisas que podem te fazer um sentido, mesmo que momentâneo, mas que de verdade vão te levar à perda de sentido na vida, né? E esse estudo do Frankl tem uma base não só nesse livro que eu estou colocando aqui, por isso que eu quis trazer os slides, às vezes para indicar, né? Que é Em Busca de Sentido, um psicólogo no campo de concentração, mas é um dos livros mais vendidos hoje, ainda continua sendo muito vendido, que é um livro que narra, em que o Viktor Frankl narra a sua experiência nos campos de concentração. Então, antes de acontecer toda a situação da Segunda Grande Guerra Mundial, Frankl já trabalhava com a logoterapia, estava trabalhando seus primeiros manuscritos. Quando ele foi capturado, ele passou por 3 campos, e a primeira coisa que faziam era arrancar todas as roupas, arrancar todos os pertences e queimar. Então, todo o manuscrito dele foi queimado. E ele começou a observar o que acontecia naquela situação de grande horror, e ele percebeu que algumas pessoas conseguiam resistir mais àquela situação de grande adversidade, então, de fome, de frio, de grande violência, enfim,
enquanto outras iam para o fio, ele chamava, ou se suicidavam, que era ir para o fio, que era a cerca elétrica, ou então as pessoas simplesmente desistiam, iam seguindo e de alguma forma ficavam doentes, né? Então, Frankl começou a observar que tinha algo que acontecia diferente em algumas pessoas que fazia com que elas lutassem mais. Então, ele percebeu que isso se dava principalmente por uma característica que ele chama de autotranscendência. E aí a gente chega também na agência transformadora, né? A característica de autotranscendência se dá por algo que transcende o eu, em busca de um sentido que não é um sentido pessoal, é um sentido compartilhado. Seja pelo amor, é muito lindo isso, né? Seja pelo amor por alguém que você, com quem você quer estar, com quem você deseja compartilhar, seja por fazer algo significativo para o mundo em que você está. E aí ele também se colocava nesse lugar, porque era recém-casado, e queria estar com a esposa, então isso é fonte de vários trechos desse livro, e também pela própria produção, né, desta ciência, né, desse novo campo do conhecimento que era a logoterapia, né. Então, o Frankl traz esses achados, né, ele descreve tudo isso, depois ele publica muito mais de 30 livros, e é doutor honoris causa em várias universidades, e hoje tem um corpo grande de pessoas que estudam dentro da teoria do Frankl, né? E essa teoria foi realmente uma grande. Inclusive, ele empresta do Nietzsche essa frase: aquele que tem o porquê para viver pode enfrentar quase todos os comos. É importante a gente frisar esse quase, né? Porque, assim, uma das críticas que a gente recebe muito é entender que o projeto de vida é uma forma de responsabilizar as pessoas pela sua própria vida, como se a, as questões sociais, estruturais, né, da sociedade, governamentais, não tivessem um papel importante para definir, e muito pelo contrário, as pesquisas que nós temos feito. Inclusive, defendemos, uma aluna defendeu uma agora, semana passada, justamente trazendo a importância de alguns atravessamentos de gênero, raça, desigualdade social, né, classe socioeconômica, o quanto que isso de fato, traz implicações importantes para a constituição dos projetos de vida. Então, não é a gente entender um projeto de vida como algo que é de responsabilidade da pessoa. Ele é internamente, e aqui tem uma definição que a gente usa adaptada, né, da versão norte-americana do professor William Damon, de entender os projetos de vida como uma força interna psicológica. Então, ela é pessoal no sentido de que ela é uma força psicológica, né? Mas não no sentido de que a pessoa totalmente responsável por ela sozinha, né? Mas que tendo essa força interna psicológica, ela nos ajuda a organizar a nossa vida, ela dota nossas ações de sentido e ela nos mobiliza a traçar planos futuros, né? Então, que está no âmbito aí do desejo, né, do ser humano, do sonho do ser humano. Então, todos nós, e aí eu brinco na universidade, eu falo, vocês têm projeto de vida? Os alunos falam, não. Eu falo, tem sim. O que vocês estão fazendo aqui, então? Né? Então, algo movimentou vocês para vocês estarem aqui hoje. Caso contrário, né, o que movimentou vocês? O que fez com que vocês estivessem aqui? Faz sentido estar na universidade? E aí, os jovens transformadores também, né? Qual é o sentido de você estar continuando com as suas ações, de você querer transformar, né, a sua comunidade? E isso te movimenta, continua te movimentando. Então, os projetos de vida, eles são, de fato, a gente consegue observá-los pelo compromisso que a gente vai tendo com as coisas que a gente faz, né? E ele tem alguns componentes, né? Os estudos vão mostrar para nós que ele é feito de 3 componentes centrais. Então,
as intenções ou objetivos significativos que nós vamos construindo e reconstruindo ao longo da vida. E Helena já trouxe a ideia da fundamental, porque é um marco mesmo na Constituição identitária, é um momento em que os estudos demonstram que a gente consegue transcender mais sobre daquilo que é a nossa vida e entender o nosso papel no mundo, enfim, mas não é o único momento em que a gente constrói projetos de vida, né? É um momento fundamental, inclusive com estudo com jovens adultos, a gente percebe que esse movimento está se alargando, então, quanto mais idade, então fizemos um estudo com jovens de 18 a 25 anos, quanto mais velhos eram os jovens, entre mil aspas, mais condições e complexidade dos projetos de vida. Então, a gente tem visto esse fenômeno do alargamento, né, deste período, então o projeto de vida também está dentro deste alargamento, né? Além das intenções, o engajamento, que é o que eu falei para vocês, né, esse envolvimento em atividades que demonstra o que é significativo para nós, e, por fim, uma dimensão muito importante, que é de se conectar, né? De querer se conectar com o mundo, com o outro, é uma dimensão fundamental dos projetos de vida, né? Então, não projetos que apenas tenham a ver com quem nós somos, aquilo que nós queremos, mas também da forma como o que nós queremos nos conecta ao mundo, né? E aí, no campo da educação, o que nós queremos é que essa conexão com o mundo se dê também por meio da transformação social, né? Se nós queremos que esses projetos de vida, né, essas pessoas se constituam e que isso, ao longo da vida, tenha um impacto social importante, né? Numa sociedade democrática, numa sociedade tolerante, numa sociedade solidária, o que nós queremos é que esses projetos, pelo seu viés, né, de conexão e de desejo de estar com o outro, essa característica autotranscendente, que ela seja revestida de uma característica de transformação social, né, de luta por aquilo que é importante, pela minha comunidade, pela minha família, né? E aí eu que aqui esse slide reforçando um pouco dessa conexão entre os projetos de vida individuais e coletivos. Então, aqui é uma citação do professor Nilson Machado, né, em que diz que as circunstâncias nos dizem aquilo que dá para a gente fazer, tanto quanto aquilo que nos constitui enquanto pessoa única que nós somos, né? Então, o professor Nilson vai dizer que nós estamos sempre nos movendo em um terreno pleno de potencialidades, pleno de apelos que vêm de fora e que são articulados com os nossos chamamentos interiores. Um pouco do que a Helena estava falando, aquilo que nos constitui enquanto personalidade. Que personalidade nós vamos constituindo ao longo da nossa vida? As questões de empatia, de colaboração, de tolerância, de respeito à diversidade, todas são questões que vão nos constituindo a partir das experiências que são muito importantes na nossa vida, que fazem com que nós sejamos quem nós somos, né? E essas experiências, elas não são aqui o que o professor nos diz, nem aleatórias, nem determinadas. Nós escolhemos tão livremente quanto nossa circunstância nos permite, e também a partir da pessoa que nós somos, né? E vamos construindo uma trajetória de projetos, então isso é importante, um projeto de vida, ele não é efêmero, não é alguma coisa que a gente vai mudando o tempo todo, mas existe muita mudança, existe muita flexibilidade ao longo da vida, né? Então, até aqui um estudo da Andrea Parra, foi orientado pela professora Valéria, é um estudo com adultos, né? E com adultos que são considerados referências educacionais, né? Então, de diferentes faixas etárias. E uma coisa que, Andréia, e aqui a gente tem a tirinha da Mafalda, que fala justamente disso,
o Miguelito pergunta, o que você está fazendo, Mafalda? Ela fala, estou planejando a vida. Para não viver ao acaso, estou traçando um plano que me ajude a organizar a vida com clareza. E aí ela mostra várias curvas, né? Então, vendo a trajetória de vida dessas pessoas, se entende que elas vão dando sentido à sua existência a partir das oportunidades que vão acontecendo ao longo da vida. E tem momentos que são momentos assim emblemáticos de mudança, porque eles trazem assim um significado muito especial. E tem momentos em que a gente vai até os estudos sobre projetos de vida são de várias faixas etárias, não só na adolescência, na juventude, mas também na vida adulta, como esse estudo que eu estou citando para vocês, e também estudos com idosos, né? Em todos esses estudos, a gente vai percebendo que os projetos de vida vão ganhando camadas de complexidade, né, ao longo da vida, mas que algumas questões inerentes ao momento geracional também trazem implicações para os projetos de vida. Então, uma das questões é, quando se é adolescente, se tem, muitas vezes, projetos de vida muito idealizados, porque eles estão no campo do sonho, eles não estão tão articulados com aquilo que a gente pode fazer no momento. Então, por exemplo, um adolescente de 14 anos, ele está na escola, estudando, ele faz as atividades, e aí, se você pergunta sobre o futuro, ele ainda tem uma ideia muito vaga, e que bom que é assim, porque no ensino médio, se exige já que ele quer fazer no futuro, muitas vezes já se obriga a ter uma determinação de carreira, enfim, e para eles isso é tudo muito vago, porque está muito distante de um plano daquilo que vai acontecer, né? E tem aquela crise quando o jovem sai do ensino médio, o que, que vai me acontecer no próximo ano, né? Que eu não estarei mais na escola, sair desta bolha que é confortável, né? E eu vou ter que encarar o mundo, enfim, e esse mundo pleno de possibilidades, né? É um momento em que, de fato, as escolhas batem na porta, né? Então, é um momento crucial para se pensar e se trazer isso à consciência. Depois desse momento, quando de alguma forma se conquista alguma coisa ou se acomoda num determinado lugar, os estudos demonstram que tem uma reflexão menor sobre o próprio projeto de vida, né? Não que ele caia, mas ele se mantém estável, as reflexões sobre ele acabam ficando mais estáveis e ele continua dando sentido à vida, mas a gente não se dedica tanto a ficar pensando novos planos, a não ser que experiências, às vezes traumáticas, inclusive, aconteçam na vida e façam com que as pessoas tenham que refletir. Às vezes alguém fala, eu estou na crise da meia-idade, né? Estou na crise da, né? É porque é justamente o momento em que alguma experiência vem de alguma forma, abala essa ideia que estava ali, é, já performada, né? Já sendo vivida, né? Então, é, a gente ter o sentido na vida é algo assim muito importante, né? E o projeto de vida, ele pode nos levar a ter sentido na vida. Não que tudo sejam flores, tem até uma flor aqui no final, né? Eu gosto de flores só por isso. Mas assim, muito pelo contrário, os projetos de vida nos exigem muito, porque às vezes a gente tem essa motivação e isso nos causa sentimentos também negativos, né? Frustração, cansaço, enfim, não é tudo mil maravilhas, né? Mas eles podem nos ajudar a ter uma vida com mais sentido, né? É uma vida em que, de fato, esse texto da Andréia se chama Vidas Plenas, né? Não que a gente seja pleno o tempo todo, mas ele nos ajuda, de certa forma, a ter mais sentido nas ações cotidianas, né? E por isso que ele tem sido tão articulado com o bem-estar, com saúde mental, né?
com as questões de autocuidado, enfim, porque as pessoas que têm projetos de vida, nas pesquisas a gente vê que elas conseguem ter uma maior busca pelo próprio bem-estar, né? Se priorizam também, porque junto com a agência precisa ter também conectado uma questão de autocuidado, de respeito por si, de bem-estar, né? Preservar a qualidade de vida, enfim. Uma coisa não está desvinculada da outra, né? Isso que eu estou querendo dizer, né? Não é porque a gente se dedica ao outro, a um bem coletivo e busca a transformação social, que a gente vai deixar também de se entender enquanto pessoas e de valorizar quem nós somos e de buscar esse bem-estar, né? Porque o bem-estar também necessita dessa agência, não é uma coisa passiva. Eu também preciso buscar aquilo que me faz bem. Só que quando eu busco isso em conexão com uma transformação que eu proponho, isso fica muito mais potente, né? Então, acho que é isso por enquanto. Desculpa se eu excedi, acho que não, né? Olhando aqui, acho que está tudo certo, né, Midria? Tá sim. Tá bom. Então, fico à disposição e novamente agradecimento, né, pela oportunidade de estar aqui, que é realmente uma oportunidade. A gente que te agradece, Vivi, muito, muito bom te ouvir, muito esclarecedor, organiza muitos aspectos aí das coisas que a gente fala e faz, né? E eu vou já passar a palavra para Marília para possibilitar aqui esse diálogo e depois, se tiver um tempinho, talvez a gente possa comentar um pouco. Marília, com você. Obrigada, Helena. Obrigada, Mídria, pelo convite. E obrigada, Viviane, pela deixa, por toda a condução e pela deixa também, né, muito generosa você encerrar a sua fala já com esses apontamentos tão preciosos sobre o que é envelhecer com um propósito de vida e a diferença que isso faz na qualidade de vida das pessoas, que é exatamente por onde eu vou começar. Antes eu vou me autodescrever, eu sou uma pessoa, uma mulher branca, de cabelos curtos, castanhos, meio cacheados, olhos claros. Tô com uma blusa de frio preta, com vestido de bolinha embaixo. Tô na minha casa, no fundo tem uma estante de livros, um armário branco e dois quadros, um de um coração e outro de um trem partindo. Eu sou a Marília, né? Já fui apresentada, tenho a alegria de estar colaborando com a Choca nessa frente de longevidade e vou falar, acho que muito brevemente, assim, mas a fala que eu preparei, ela começa justamente desse ponto. A gente, daqui a apenas 5 anos, né, em cada 6 pessoas no mundo, uma terá 60 anos ou mais. E uma das perguntas que a gente tem trazido estamos vivendo mais, mas estamos vivendo bem, né? Então, o que a gente vê é que tem um déficit entre expectativa de vida e expectativa de vida saudável, e muitos estudos apontam, que é um pouco do que a Viviane já trouxe, para o propósito ou para o projeto de vida como um poderoso recurso para a extensão dos anos saudáveis. A gente tem trabalhado com um estudo do Mackenzie Health Institute, que foi realizado em 21 países, incluindo o Brasil, com adultos de 55 anos ou mais. E a pesquisa identificou exatamente isso, que ter um propósito na vida, e conexões significativas eram os dois fatores mais importantes para que essas pessoas continuassem com saúde, mas principalmente motivados para continuar trabalhando ou contribuindo de alguma forma, com as suas comunidades. Então, a gente vê essa motivação, para uma participação social que ela não se dá
pouco o que a Viviane já trouxe também. Óbvio que tem os ganhos individuais, colaterais de saúde, de bem-estar nesse, nesse desejo de continuar contribuindo, mas esse desejo ele é muito vinculado à noção e à percepção de um fazer coletivo, de um fazer para o bem comum. E eu achei super interessante a diferenciação que a Viviane fez também entre o purpose e o projeto de vida, que muitas vezes fica reduzido apenas como propósito, mas justamente que esse lado do projeto de vida é um lado muito ético, né? Um lado de um fazer que visando, né, uma vida boa, uma felicidade que não acontece se não tiver em vistas o bem comum. E aí, trazendo isso um pouco para uma perspectiva da Ashoka, é, o Bill Drayton, que é o fundador da Ashoka, tem trabalhado muito com o conceito que ele chama de right to give e que a gente tem usado em português como o direito de contribuir, né? O direito de se doar, de dar, de fazer algo pela sua família, pelas comunidades e seus territórios. E o que a gente tem visto também no trabalho dos nossos fellows, dos nossos empreendedores sociais em todo o mundo, empreendedores e empreendedoras, é que esse fazer, esse doar-se para um bem comum, para um mundo melhor, para transformar uma realidade dada, ele já é em si uma ação transformadora. E que todas as pessoas elas deveriam ter esse direito fundamental, o direito de seguir contribuindo para os outros e para um bem maior, né? Ele até falou recentemente, né, que esse direito de doar, esse direito de contribuir, seria um direito humano fundamental, né, cujo exercício traria justamente a saúde, a felicidade e a longevidade, numa perspectiva que é muito fundante do projeto de vida, que é uma perspectiva ética e cidadã. Então, a gente tem trabalhado com esse paradigma de nova longevidade justamente como uma projeção, né, uma visão de futuro que reconhece que todas as pessoas são agentes por toda a vida, que elas têm potencial transformador e que elas devem ter o direito à contribuição garantidos e valorizados ao longo de toda a vida, né? As formas de contribuição, elas são muitas, né? E elas não apenas nos conectam, mas elas nos realizam, né? E elas nos mantêm saudáveis, felizes, dignos e corresponsáveis por um bem comum. E aí, para a fala de hoje, o quanto o conceito de purpose ou de projeto de vida ele vai aparecendo em vários textos que dizem e que tratam e que falam sobre o envelhecimento e a velhice, né? Sobre a questão do respeito e da dignidade, o sociólogo Richard Sennett, num livro dele que chama justamente Respeito, ele fala que tem algumas formas da gente conquistar respeito, né, junto à nossa comunidade. E uma delas é justamente colocar-se a serviço do outro e do bem comum. Em uma definição que é muito próxima, né, do próprio projeto de vida. Então, o respeito ele surge quando alguém se vê reconhecido por esse exercício, por esse compromisso em melhorar o bem comum. No contexto da longevidade, eu acho que talvez um dos textos assim mais potentes seja o texto da Simone de Beauvoir, de 1970, As Velhices. E para Simone de Beauvoir, o projeto é a única saída para o envelhecimento. Eu separei aqui um trechinho dela, se vocês me permitirem, eu vou ler, porque é muito bonito. Ela fala assim: para que a velhice não seja uma paródia insignificante da nossa existência, só há uma solução:
que é continuar a prosseguir fins que dão sentido às nossas vidas. Dois pontos. Dedicação aos indivíduos, às comunidades, a causas, o trabalho social ou político, intelectual e criativo. Ao contrário do que os moralistas aconselham, devemos desejar manter as nossas paixões suficientemente fortes na velhice para evitar fecharmos-nos sobre nós próprios. A vida permanece valiosa enquanto valorizamos a vida dos outros, através do amor, amizade, indignação e compaixão. Assim, continuam a existir razões para agir ou para se manifestar. Então, é um trecho que eu acho que é muito importante para a gente discutir. E essa questão do propósito veio no texto da Simone de Beauvoir, veio um pouco no texto do Sennett, mas é um texto que vem desde os clássicos, né? A gente vê isso muito fortemente em Aristóteles, quando ele fala a felicidade está na atividade, né? E o que era a felicidade para Aristóteles, né? A felicidade ela era alcançada através de uma vida boa, de uma vida virtuosa, mas essa vida virtuosa ela jamais se daria descolada de um bem comum, né? Então também era assim para Cícero, também era assim para Schopenhauer. Então a questão de se manter fazendo e fazendo não fazer comprometido com o bem comum aparece em diversos textos que tratam da velhice como o caminho para se envelhecer, né? Então, eu vou só fazer um rápido fechamento aqui num outro conceito que também é importante para o modo como a Choca está trabalhando a agência transformadora ao longo da vida, que, como a Viviane já disse, ao longo desse trajeto, é, a gente está sujeito a momentos de muitas mudanças, momentos emblemáticos que fazem parte do curso da vida. Então, um conceito que também é muito importante quando se fala de longevidade, quando se fala de envelhecimento, é um conceito de resiliência, né, que veio da física, que é a capacidade do corpo retomar a sua propriedade original depois de ter sofrido alguma força, então que lhe causou uma certa deformação. Então, essa capacidade de recuperação, que depois, né, vai também para o campo da psicologia e das ciências sociais, mas que a Terra, né, entra também muito fortemente na questão do envelhecimento, numa publicação chamada Successful Aging, lá da década de mais ou menos do ano de 97, que ele trata justamente de que dos pilares, dos meios para se envelhecer bem, com autonomia, seria o envolvimento ativo com a vida, e esse envolvimento ativo, ele estaria implícita aí essa capacidade nossa de recuperar a nossa capacidade de seguir contribuindo, de seguir atuando, e aqui com todas as ressalvas, as críticas sobre o envelhecimento bem-sucedido, que são muitas, mas tem essa questão que nasce daí, uma questão muito forte sobre como incentivar e potencializar essa capacidade de resposta, de recuperação, de um se manter fazendo, né? Viviane, quando trouxe aquela passagem de um psiquiatra no campo de concentração, ela já trouxe um pouco, né? Tem pessoas que respondem de um jeito diferente. Então, muito tem se tratado também de o que é preciso para que mais e mais pessoas encontrem meios de responder e de se manterem engajadas, de se manterem contribuindo, exercitando o seu potencial de transformação e de contribuição a partir desses eventos. A gente tem começado a explorar cada vez mais as habilidades transformadoras como habilidades para a resiliência ao longo da vida. É uma coisa que a gente tem construído muito. E eu acho que eu vou encerrar mais ou menos por aqui. Eu queria só trazer um ponto que eu acho que reforça a questão de que o propósito de vida
ele né, ao longo da rota e é muito natural, mas ele, na velhice, ele também pode emergir e emergir com uma urgência muito grande, porque quando a gente toma consciência da nossa finitude, a gente geralmente tem esse movimento de fazer uma revisão e de ir para um fazer muito conectado a esse fazer ético, a um fazer de deixar um legado, que é um legado que não é só para os seus, mas é um legado para quem vai ficar neste mundo, né? Então, a velhice ela traz muito fortemente essa percepção de que eu vou, mas o que que eu quero deixar para trás? Então, eu queria terminar só falando que o meu doutorado também foi nessa área. Eu fiz um doutorado em envelhecimento, impacto de smartphones para a saúde e envelhecimento. E eu tive o privilégio de fazer uma etnografia longa, de 16 meses aqui em São Paulo, numa classe privilegiada, classe média alta. E era muito interessante, porque a euforia que as pessoas tinham com a aposentadoria, ela durava no máximo 2 anos. E era mais ou menos nessa fase em que vinha aquele, eles falavam, né? Vem um vazio, que é como se não tivesse uma razão de existir, né? Então, quando a Viviane fala viver sem propósito, é viver num barco sem leme, né? Eu gosto muito de uma frase do Sêneca que fala também, né? Se não sabemos para onde ir, não existe vento a favor. E as pessoas ficavam mesmo à deriva. Algumas até falavam, eu me sinto meio à deriva, como se eu... E aí, de repente, e muitas vezes é turbinado com essa consciência da finitude, né? Porque as pessoas à volta delas começam de fato a morrer, vem esse desejo, não, eu quero deixar um legado, eu quero fazer alguma coisa. Então, um movimento muito grande em direção a voluntariado, em direção a começar negócios de impacto e uma série de coisas que, para mim, foram muito inspiradoras, né? Eu tive o privilégio de acompanhar várias revisões de curso de projetos de vida e também vários inícios de projetos de vida aos 60, aos 70 e aos 80 anos. Então, acho que essa proposta, né, de discutir agência transformadora ao longo de vida e projeto de vida ao longo de vida, ao longo da vida, eu acho que ela é ousada, mas ela também é muito coerente e muito necessária. Então, era isso que eu queria colocar. Obrigada.